Sabe quando a gente acha que já viu de tudo sobre ufologia e de repente aparece um caso que parece ter sido escrito só para te deixar mal? Pois é. Em 1994, o caminhoneiro chileno Nelson Vasquez sai para fazer uma rota simples, mas o que ele encontra no meio da estrada até hoje deixa os investigadores desconfortáveis. E claro, quase ninguém fala sobre isso, talvez porque não deveria mesmo ter vindo à tona. A história de Nelson começa como qualquer outra viagem de trabalho. Ele era um caminhoneiro experiente, acostumado a cruzar as longas e solitárias estradas do Daio. Naquela noite específica, ele dirigia seu caminhão por uma rota que já conhecia de cor e salteado. Não havia nada de diferente no ar, nenhuma previsão de tempestade, nada que indicasse o que estava por vir. Era apenas mais uma noite, mais um frete. Mas as coisas estavam prestes a mudar de uma forma que ele e muitos outros depois dele jamais conseguiriam explicar completamente. O que parecia ser apenas uma viagem rotineira se transformaria em um dos relatos de contato mais bizarros e perturbadores da história da ufologia sul-americana. E o mais assustador é que os detalhes foram confirmados por quem deveria desmenti-los. Nelson relata que, no meio da madrugada, a estrada começou a ficar estranha. O rádio do caminhão, que antes tocava uma música qualquer, começou a chiar violentamente, até ficar completamente mudo. Logo em seguida, o motor do caminhão começou a perder força, engasgando como se estivesse sem combustível. Foi então que ele viu pelo retrovisor um brilho azul intenso, pulsante, que definitivamente não era o farol de outro veículo. Preocupado, ele encostou o caminhão, achando que poderia ser um problema elétrico grave. Ao descer da cabine, o silêncio era total. Ele olhou em volta e foi aí que viu, parada a poucos metros, uma figura humanoide com cerca de 2 metros de altura. A pele era acinzentada, lisa, e o rosto era aterrorizante, sem nariz, sem orelhas, com olhos grandes e escuros. E onde deveria haver uma boca, havia apenas um rasgo horizontal que não se movia. E o detalhe que a polícia depois registrou no relatório oficial como inexplicável: a criatura não andava. Ela deslizava sobre o asfalto, sem mover as pernas, flutuando a centímetros do chão. Nelson ficou paralisado, não de medo, mas de pura incredulidade. Num impulso de sobrevivência, Nelson tentou correr de volta para o caminhão, mas sua memória falha. Ele se lembra de estar parado na estrada, e no instante seguinte, a cena muda completamente. Ele agora está dentro de uma sala branca, muito iluminada, sendo observado por 3 dessas criaturas idênticas. E aqui vem o detalhe que torna esse caso tão desconfortável para os cientistas. Nelson descreveu com precisão instrumentos cirúrgicos metálicos que flutuavam no ar ao seu redor, sem nenhum suporte visível. E o mais bizarro de tudo, ele sentia conversas entrando diretamente na mente dele. Não eram palavras, mas ideias, conceitos complexos, transmitidos telepaticamente. O que invalida qualquer teoria de alucinação é que Nelson não tinha absolutamente nenhum histórico de delírio, uso de substâncias ou qualquer problema neurológico. Exames posteriores confirmaram. O cara era 100% saudável, mental e fisicamente. E tudo isso aconteceu em questão de minutos, ou pelo menos, era o que ele achava que tinham sido apenas minutos. Quando ele finalmente desperta, a realidade é ainda mais chocante. Ele não está mais perto do seu caminhão. Ele está a 12 quilômetros de distância de onde o veículo ficou parado na estrada, no meio do nada. E um detalhe esquisito: sua roupa estava invertida, com a etiqueta da camisa virada para frente, como se alguém o tivesse vestido às pressas, e de forma errada. Foi aí que a polícia entrou no caso e confirmou a parte mais inexplicável. Os pelos do seu braço direito estavam completamente queimados, mas não havia nenhuma marca de queimadura na pele. Era como se tivessem sido expostos a uma rajada de microondas de altíssima intensidade, que afetou apenas os pelos. Como isso é possível, os peritos não souberam responder. E para ser sincero, parecia que ninguém queria responder. O caso foi arquivado como sem solução, mas as evidências físicas estavam lá, desafiando qualquer explicação lógica conhecida. Mas a história não termina aí. Dias depois do ocorrido, Nelson começou a ter sonhos vívidos e recorrentes. Nesses sonhos,
Uma forma de luz branca aparecia e lhe mostrava planetas e galáxias que ele nunca tinha visto em nenhum livro ou documentário. E ele sempre acordava suando frio, com a mesma frase ecoando em sua mente: "Você já esteve aqui antes." Mas ele não sabia dizer se aquilo era uma lembrança perdida daquela noite ou uma mensagem para o futuro. Até hoje, Nelson Vasquez jura que o contato não terminou naquela estrada. Ele acredita que apenas mudou de lugar, passando do físico para o mental. E o mistério daquela noite no deserto chileno permanece, uma ferida aberta na nossa compreensão da realidade. O que você acha que aconteceu com ele? Deixe seu comentário aqui embaixo. E se você gosta de casos misteriosos como este, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Obrigado por assistir e até a próxima.